saia daqui abençoado. Tiago nos trazendo a mensagem na palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo, um texto da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 14, somente a primeira parte. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Quero aqui engrandecer o meu Deus, meu Senhor Jesus, por estar aqui no Templo Sede, pela primeira vez como o ministrante, o pregador da palavra, melhor dizendo. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Giovanni, e também nosso pastor Eleomar, que nos fez o convite, nosso vice-presidente, todos os demais obreiros. Deus abençoe. Muito obrigado pela recepção, pelo convite e a confiança. Louvo a Deus também pela vida do meu concunhado, presbítero Marlon, que foi o canal de Deus que nos trouxe aqui, e é uma bênção, pregador da palavra, está nos acompanhando. Sempre quando eu posso, eu acompanho ele, porque eu não sou pregador, né? Eu gosto de falar de Jesus. Pregador é o Marlon, tá? Ele é pregador. Brusque conhece bem. A gente gosta somente de falar um pouco de Jesus. Você está apto a ouvir um pouquinho de Jesus? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, versículo de número 14, somente a primeira parte. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Amém? Se assente em nome do Senhor Jesus. Queridos, todos nós sabemos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus na face da terra, ele tem pelo menos 3 pilares que move o reino do Senhor na face da terra, que é a pregação, a oração e a adoração. Não tem como ser um cristão sem pregar, sem orar e sem adorar. Não tem como você ser um cristão e somente orar, sem pregar e sem adorar. Não tem como ser cristão sem somente adorar, sem orar e sem pregar. E não tem como ser cristão somente pregando, sem orar e sem adorar. Esses 3 pilares precisam estar em nossas vidas. Todo cristão que se presta, ele prega, ele adora e ele ora. Pastor, eu não fui chamado para pregar. Foi sim. Você não precisa assumir a tribuna para pregar. Eu acredito que você é cristão. E pelo menos uma vez ao dia, talvez na escola,
talvez no bairro, talvez no emprego, você pelo menos fala para alguém que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero acreditar que você não é daquelas pessoas que passa dias, horas e meses sem pelo menos falar para alguém que Jesus é bom. E também quero acreditar que você não é daqueles que se dizem ser cristão, que às vezes passa horas, dias e até meses sem orar e falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. E como eu já vi aqui nessa noite, eu tenho certeza que você é um cristão, que sempre quando pode, adora o nome do Senhor Jesus. Nós entendemos que, mediante essas três verdades, podemos pegar essa palavrinha chamada clamor e enquadrar, porque nós quando pregamos, também clamamos. Nós quando oramos, também clamamos. E nós quando adoramos, também clamamos. A palavra clamor quer dizer gritar, suplicar e protestar. Ou seja, quando eu clamo, eu protesto, eu suplico, eu grito em alto e bom som. Aleluia! Eu quero acreditar que nesses últimos dias da igreja na face da terra, nós vamos triunfar a cada passo, clamando na nossa pregação, clamando na nossa adoração e clamando na nossa oração. É tempo de clamar. A igreja do Senhor na cidade de Brusque está entendendo essa verdade, e nós percebemos que há um tempo em que o mundo que está em decadência, o mundo que está cada vez mais apodrecendo, imoralidade, esse mundo que tenta de todas as formas calar o clamor da igreja, de todos os jeitos, tanto politicamente falando, quanto espiritualmente falando. O mundo quer tentar oprimir e ofuscar o clamor da igreja na pregação, na adoração e na oração. Só que eu louvo ao Senhor, que na cidade de Brusque, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que entendeu que é tempo de clamar. É tempo de clamar. Aleluia! Você pode adorar ao Senhor. É tempo de clamar. Ora, nós olhando para a verdade bíblica, embora ela sendo conhecida, nós entendemos que existe algumas lições no clamor da igreja. Algumas lições que nós encontramos no texto. A primeira lição que nós encontramos no texto é que a Bíblia fala que os discípulos, os apóstolos, após receber uma promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, e tornareis minhas testemunhas, até os confins da terra. A Bíblia fala que eles têm a visão maravilhosa de enxergar Jesus sendo assunto aos céus, e dois varões dizendo: porque olheis
esse que agora estão vendo subir aos céus, da mesma forma, vocês também vão ver ele voltar. Aleluia! E quando eles olham essa visão, a Bíblia diz que Pedro, Tiago, os demais discípulos, que estavam em um cenáculo, uma casa que eles moravam, reunido com Maria e as outras mulheres, eles estão agora, primeiro, perseverando. Essa é a primeira lição. Perseverando. A primeira coisa que eu preciso entender sobre a palavra perseverar é que só se persevera em algo que não é simples, não é fácil, é complicado, é difícil. E a Bíblia diz que mesmo sendo difícil, complicado, eles perseveravam. Essa é a primeira lição. Nós temos que entender, nesses últimos dias, nós clamamos, porque o mundo tenta ofuscar. Não é fácil, é difícil, mas a igreja de Brusque precisa entender que nós devemos perseverar em clamor, perseverar em clamor, perseverar em clamor. Dá vontade de parar, mas eu vou perseverar clamando na pregação. Dá vontade de parar, mas eu vou perseverar clamando em adoração. Dá vontade de parar, mas eu vou perseverar clamando em oração. Essa é a primeira lição que nós aprendemos à luz da Bíblia. A segunda lição é que eles não só perseveravam, mas eles perseveravam unanimemente. A palavra é esta: unanimemente. A junção de duas palavras, ou seja, unidos, juntos, com a mente no mesmo propósito. Ora, a Bíblia está dizendo que a perseverança no clamor não pode ser uma perseverança ou um clamor aleatório. A perseverança no clamor tem que ser uma perseverança unida num só pensamento e numa só intenção. Aleluia! Perceba-se que a palavra de Deus diz que Jesus faz uma promessa, mas a Bíblia não fala que Jesus pediu para os discípulos perseverarem no clamor, na adoração, na oração. A Bíblia não diz. Se você olhar para a Bíblia, você não vai ver para Jesus dizendo para eles ficar em Jerusalém, mas faça um propósito é tempo de clamar. Mas a Bíblia diz que há um líder que Jesus deixou, e esse líder é Pedro. E a Bíblia nos dá base para nós dizer que Pedro foi o líder constituído por Jesus, até porque todas as vezes em Atos, quando há uma reunião, o primeiro a dar uma palavra, a Bíblia diz que é Pedro, ou seja, o pastor da igreja. E provavelmente, talvez, Pedro olhou para a igreja, para os discípulos e disse: vamos perseverar em clamor, vamos adorar, vamos orar, porque a promessa quem faz Jesus, mas quem toma a atitude de perseverar é nós. Aleluia! E o líder falou, logo a igreja, todos unidos, abraçaram a causa e disse: então nós vamos perseverar em oração. O líder fala,
O líder dá o tema, mas a igreja abraça a causa junto. E você sabe por quê? Talvez você ainda não recebeu a bênção, é porque o teu líder traz o tema e você fica aí fazendo causa, aleluia, não abraçando a causa junto com o líder. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que perseverar, mas junto, em uma somente, em um só propósito. Você pode adorar ao Senhor por isso. Quando a igreja entender essa verdade e abraçar a causa junto, não há nada que vai barrar o clamor da igreja para a glória do Senhor. O texto está dizendo, aleluia, aleluia, que eles estavam unidos em oração e em súplica, clamando. Agora, entenda uma coisa, se nós olhar o contexto bíblico, nós vamos ver que existe três verdades. Para nós continuar a mensagem, você precisa entender isso aqui. A primeira verdade é que há uma promessa. A segunda verdade, se você não der glória a Deus, vou desconfiar de você. A segunda verdade é que há uma atitude da igreja. E a terceira verdade é que há uma resposta de Deus. Veja só, Jesus faz a promessa, a igreja toma uma atitude, e a Bíblia diz que Deus responde através da atitude da igreja, aleluia. E debaixo dessa verdade, nós entendemos que a terceira lição do clamor é esta: existe alguém que fez uma promessa, aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Existe alguém que fez a promessa, e é por isso que nós temos que viver unido, reclamando. Existe um Deus no céu que fez uma promessa para a cidade de Brusque. Louvado seja o Senhor. E nós devemos abraçar a promessa, nós devemos agarrar a promessa, nós devemos andar de mão dada com a promessa. Quem fez a promessa, olha aqui para cá, o líder até deu o tema, vamos levantar um clamor, mas a promessa vem do Todo-Poderoso. Essa lição de clamar nos mostra isso aqui. A promessa não vem do homem, a promessa vem do Todo-Poderoso. Eu não sei se você pegou isso aqui, mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A promessa vem do Todo-Poderoso. Deixa eu continuar. A Bíblia fala, aleluia, que quem fez a promessa foi Jesus. Mas existe aqui também algumas lições que nós entendemos à luz da Bíblia, que é quando a igreja percebe a promessa, percebe que o seu líder o convocou e percebe que precisa perseverar em união. Existe aqui alguns efeitos que este clamor faz. Se nós olharmos o contexto bíblico, a Bíblia vai dizer que o primeiro efeito é que havia uma lacuna, havia um espaço vazio na igreja. Porque a Bíblia diz que, todo mundo conhece a história, Judas resolve, ou para se cumprir a palavra, melhor dizendo, traz Jesus Cristo, e Judas pode trair, consciência pesou, e veio a perder a vida. E a Bíblia fala que houve essa lacuna, e quando eles começam a suplicar em oração, a primeira coisa que o texto vai dizer é que Deus vai preencher essa necessidade da igreja. E eu dou glórias ao Senhor, porque o pastor Giovanni Miguel falou aqui que há uma necessidade.
Há uma necessidade, de fato, uma necessidade. É quando a igreja percebe que deve perseverar em clamor, de adoração, de pregação, de oração. A primeira coisa que Deus vai fazer é suprir a necessidade da igreja. Eu não sei se você pegou essa verdade, mas Deus está dizendo aqui: a primeira coisa que eu faço quando a igreja me clama é que eu vou suprir a necessidade da igreja. Cresci, fiquei velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passa fome. Aleluia, aleluia. Deixa eu contar um testemunho aqui para você. Nessa pandemia, eu estava ali dirigindo uma igreja, uma linda igreja, no campo de Tatuí, na cidade de São Paulo, ali na favela do Rosa Garcia. Uma dos estados que mais foi afetado com esse negócio de hashtag Fica em Casa foi o estado de São Paulo. E a cidade que eu estava ali dirigindo a obra do Senhor foi uma cidade que afetou demais. Interior de São Paulo, uma cidade pobre, uma cidade totalmente diferente que aqui Brusque. Uma cidade que a primeira vez quando eu pisei com a minha família lá, eu me espantei, eu me assustei, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, aonde pessoas optam em morar na rua, e não é uma só, são centenas de pessoas, tem uma rua lá, que eles ficam tudo ali morando naquela rua. Eu me espantei com aquilo, e o hashtag Fica em Casa arrebentou totalmente com a economia da cidade. 95% dos membros da igreja receberam a conta, um desespero, todo mundo mandando mensagem para mim: pastor Tiago, o que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha família? O que vai ser de nós? E a primeira coisa que veio ao meu coração foi a mesma coisa que eles: meu Deus do céu, o que vai ser da minha família? Porque pastor, depende da obra, e depende da entrada da igreja. E eu disse: meu Deus, e o dízimo reduziu a quase zero, tendo que pagar, aleluia, nós pastoreávamos um setor ali que tinha 4 igrejas, só uma não pagava aluguel, tendo que pagar aluguel da casa pastoral, tendo que fazer compra. E eu olhei para minha esposa, não disse nada, mas na minha alma eu dizia: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como que eu vou suprir a necessidade da minha casa? Mas de repente eu escutava um grito lá embaixo: pastor! E eu descia correndo, nós morávamos no sobrado, e quando eu chegava lá na porta, era um membro dizendo: pastor, eu estava em casa e Deus falou comigo: vai levar isso aqui lá para o meu servo. Aleluia, aleluia. De repente um grito: pastor! E eu descia lá embaixo, alguém com um monte de sacola de compra, dizendo: estava fazendo a compra para minha casa, e Deus me disse: vai levar a compra para o meu servo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que pode acontecer o que for, querido. Se há clamor na igreja, Deus sempre vai suprir a necessidade da igreja. Aleluia, aleluia. E eu vou contar aqui um segredo que não é segredo. E qual é o segredo, pastor Tiago? O segredo é clamar. O segredo não está na hora extra. O segredo não está em 2 empregos. O segredo não está mudar em cidade. O segredo não está se arrebentar de trabalhar. O segredo não está nisso daí. Sabe onde que está o segredo? Está no clamor. 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 Eu vou repetir: está no clamor. Está no clamor. Está no clamor. Está no clamor.
está no clamor. Um dia um jovem chegou para mim e falou: Tiago, eu estou trabalhando em 3 empregos. E eu falei: meu Deus do céu, por que, meu filho? E ele olhou para mim e disse: é porque eu preciso casar, e eu preciso pagar as contas do casamento. Eu olhei para ele e falei: clama, meu filho, que Deus te dá o casamento. Ele falou: será? Rapaz, estou dizendo para você, vai por mim. Aleluia. E ele sabe o que ele fez? Ele foi clamar. E o que aconteceu? Deus deu salão, Deus deu vestido, Deus deu terno, Deus deu casamento. Sabe por quê? Porque o segredo está no clamor. 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 O primeiro efeito que fez, supriu a necessidade. E qual foi o segundo efeito? O segundo efeito, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente. E qual que é o segundo efeito, pastor Tiago? De uma igreja que clama, que persevera, que continua unida, é que sempre haverá o de repente de Deus. Aleluia, aleluia. E entenda aqui, a palavra de repente quer dizer algo que eu não esperava. Eu nunca posso usar a palavra de repente para aquilo que eu já aguardava, para aquilo que eu já esperava. A igreja sabia que tinha uma promessa, mas ela não sabia o dia que a promessa ia chegar. E de repente acontece na história deles. De repente, Deus cumpre a promessa. Você ainda não entendeu, é por isso que não deu um glória a Deus forte aí. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Uma igreja que persevera em clamor, Deus vai vir com de repente. Você não espera, você não sabe, você não imagina, mas de repente, a promessa de Deus acontece na sua história, no seu ministério. Eu estava em minha casa e eu olhei a foto da sede e eu falei bem assim: pastor Giovanni, meu Deus do céu, nunca tive o privilégio de pregar na sede do campo. Isso aí foi ontem. E de repente o pastor Evandro me liga: Tiago, o pastor está pedindo para tu ir pregar lá na sede. É simples, mas é uma prova que o de repente de Deus está disposto para a igreja que vai levantar um clamor. Ai, meu Deus do céu, você não está pegando essa verdade? Você está precisando de um de repente no seu casamento? Você está precisando de um de repente no teu ministério? Você está precisando de um de repente nos seus negócios? Receba aí então, aleluia, o segredo. Clama, que quando você menos esperar, de repente. E o que aconteceu? De repente, veio do céu. Não, eu vou repetir. De repente, e já vou partir para o encerramento. E de repente, veio do céu. E de repente, veio do céu. Não, meu Deus do céu, eu não sei se você está bem. E de repente, veio do céu. E de repente, veio do céu. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que acontece quando a igreja clama. Olha o terceiro efeito. Move o céu. Move o céu. Move o céu. Eu acho muito lindo o texto de Hebreus capítulo 9, quando o autor faz a comparação entre o primeiro culto e o segundo culto. E ele vai fazer a comparação, e no capítulo 9 da carta aos Hebreus, versículo 1, a Bíblia diz bem assim: e no primeiro havia um culto divino em um santuário terreno. Um culto divino em um santuário terreno. E a gente tem o costume de assemelhar a palavra divino para algumas coisas aqui da terra, né? Esse almoço estava divino,
essa sobremesa estava divina. Só que se a gente for ver a tradução da palavra, a palavra divino jamais pode ser semelhar a coisas da terra, porque a palavra divino só diz respeito às coisas do céu. E olha aqui o autor está dizendo, no primeiro, o culto era divino em um santuário terreno. Ele está dizendo bem assim, o santuário é aqui na terra, o templo é aqui na terra, mas o culto não é da terra. Você não entendeu. O santuário é aqui, a igreja está aqui, mas quando eu clamo, eu entendo que o que está aqui não é da terra, é do céu, 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 é do céu. Eu vou repetir até você pegar. É do céu, é do céu. O clamor sai da terra, mas a resposta vem do céu. E de repente veio do céu um som, um som, um som. Olha o efeito, um som, um som. Deixa eu contar um testemunho aqui de mais ou menos 8 a 9 anos atrás. 8 a 9 anos atrás, eu pisei a primeira vez no estado de Santa Catarina para pregar a palavra de Deus. Foi na cidade de Itajaí. Eu ainda estava no Paraná e recebi o convite para vir pregar em Itajaí. Primeira vez que estaria pisando no estado de Santa Catarina. E fiz algumas amizades. Marlon. E essas amizades começou a falar sobre o campo eclesiástico em Santa Catarina, a prosperidade que é o campo, a bênção que é o campo. E eu fui guardando aquilo no meu coração. Que bênção, que maravilha. E eu recebi a oportunidade para pregar também na cidade de Brusque, Santa Catarina, aqui em Brusque. E, se não me engano, foi na igreja do Dom Joaquim. E eu fui pregar a palavra de Deus lá. E eu comentei com meus amigos. Recebi também uma agenda. A gente tem, né, esse costume de dizer. Recebi uma agenda na cidade de Brusque, pastor Giovanni. E eu vou pregar lá. E sabe que eles olharam para mim e disseram: misericórdia, tu vai pregar lá? Brusque não gosta de pregador não. Falaram isso aqui para mim. Os obreiros na cidade de Brusque são provados. Na cidade de Brusque não tem pregador. Olha o som que estava ecoando de Brusque. 9 anos se passaram. E eu estou aqui em Brusque. E eu estou vendo que não era nada que me diziam. Sabe por quê? Porque aqui eu entendo que tem um campo eclesiástico que clama, que clama, que clama, que clama, que clama. Deixa eu profetizar, deixa eu profetizar. Assim diz o Senhor. O som que vai ecoar agora de Brusque é essa. Lá em Brusque há um campo que clama, há pregadores que clama, há obreiros que clama, há uma igreja que clama. Pelo amor de Deus, adora o Senhor, igreja de Brusque. Há uma igreja que clama, há um som, há um som, há um som. Aleluia. Deixa eu encerrar que o meu tempo já se passou. E de repente, há um som. E a Bíblia fala que encheu toda a casa em que eles estavam, olha para cá, assentados. Manassúria, que me sorabai. Aleluia. A Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, pós-ceia, Pentecoste acontecia 50 dias depois.
50 dias, Cristo perneou 40 dias pregando, ensinando, pós-ressurreição. Então os estudiosos acreditam que 10 dias depois, no máximo, 10 dias depois, máximo, que Cristo havia sido assunto aos céus, a igreja está perseverando em clamor, em adoração. Nós, pentecostais, temos por costume comemorarmos o Pentecoste como o dia da descida do Espírito Santo. Mas todo estudioso sabe que as festas dos Pentecoste era uma festa, a festa da colheita. Segundo alguns, dizem que os agricultores se reuniam, faziam seus mutirões e comemoravam a festa da colheita. E a Bíblia diz que quando esse dia se cumpre, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam ali todos reunidos no cenáculo, mesmo cenáculo que os varões perseveram em oração, em súplica, em adoração. E de repente, um som como se fosse de um vento veemente, impetuoso, enche a casa. E a Bíblia diz que eles estavam assentados, assentado nos mostra duas lições. Lição de número 1: primeiro, só me assento para descansar. Segundo, se eu me assento para descansar, é porque eu estou cansado. Aleluia! É porque eu estou cansado. E a Bíblia diz que eles estão assentados. Quem sabe eles disseram: agora vou me assentar, porque nós precisamos descansar. E quando eles disseram: vamos descansar, o de repente de Deus chega, e há um som, e a Bíblia diz que todos eles são tomados, à vista por Ele, ouvido por eles, línguas repartidas como se fosse de fogo. Ou seja, não é tempo de ficar sentado, não é tempo de ficar estagnado, não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar ancorado. Aleluia! É tempo de se levantar, é tempo de clamar, é tempo de... Se coloque de pé, nós vamos clamar, nós vamos clamar, nós vamos clamar. Aleluia! Sabe que Deus está dizendo para a igreja? Talvez você veio aqui dizendo: hoje eu vou receber uma palavra de vitória, é quinta de vitória, é tempo de clamar. Talvez o pastor vai dizer que Deus vai responder a minha oração, porque eu estou clamando em adoração, estou clamando em oração, estou clamando em pregação. Deus vai responder o meu propósito. Já estou no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, estou aqui clamando ao Senhor. É Deus manda lhe dizer: eu, o Senhor, vou descer com o meu de repente na sua vida, para te dizer que eu não lhe chamei para ficar sentado. Aleluia! Eu não te chamei para ficar estagnado. Talvez alguém entrou aqui dentro e você sabe do que eu estou falando. Você estacionou na oração.
Você estacionou na pregação. Você estacionou na adoração. Aleluia. Muitas das pessoas chegaram para mim e me disseram: pastor Tiago, nossos adolescentes já não são mais como os adolescentes de antigamente. Os nossos jovens não são mais como os jovens de antigamente. Alguns obreiros que iniciam não são mais como os obreiros de antigamente. E aonde está o erro? Eu disse para eles: simples, está nos pais. Como assim está nos pais? Simples. Os nossos adolescentes não estão vendo mais os nossos pais dobrando o joelho em casa clamando. Os nossos jovens não estão vendo mais, aleluia, os pais, as mães fazendo os devocionais, os momentos de adoração e os momentos de clamor em casa. É lógico que eles não vão clamar. Você é o maior exemplo. Nós somos o maior exemplo. E Deus manda lhe dizer que não é tempo de nós pararmos. Recentemente nas escolas, nossas escolas, ensinaram uma doutrina mundana de festa de Halloween. E mandaram o bilhetinho. É para as crianças virem fantasiados de bruxas, de algum personagem de assombração. E eu olho mediante essa circunstância e eu entendo, não é tempo mais de nós vendarmos nossos olhos. Não é tempo mais de nós ficarmos sentados. É tempo de a gente bradar, clamar, em adoração, em protesto, de pregação, de louvor, oração. Deixa eu ver quem vai clamar comigo aqui, deixa eu ver. Você que entendeu essa verdade e quer clamar comigo, eu quero fazer uma oração específica. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Corre, pastor Giovanni está dizendo. Pastor Leomar nos permitiu. Corre aqui na frente. Corre aqui na frente. Nós precisamos clamar. Nós precisamos marchar. Agora entenda uma coisa. Nós não precisamos fazer que nem Israel. Nós não devemos fazer que nem Israel. Israel chegou para Moisés e lançou um clamor diferente. Qual foi o clamor de Israel? Porventura não existia coisas boas lá no Egito? Porventura não existia coisas boas lá no Egito para nós? Nosso clamor não tem que ser clamor de murmuração. O nosso clamor tem que ser clamor de adoração. Está difícil, está complicado, está cansaço, mas nós temos que clamar. São só essas duas pessoas. Eu quero desafiar você. Corre aqui na frente, está vindo mais um jovem lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alguém vai louvar ao Senhor? Alguém vai louvar? Glórias a Deus, glórias a Deus. Há alguém para Jesus? Há alguém para Jesus? Há alguém que queira aceitar a Jesus? Há alguém que a alma está clamando? A alma está dizendo: eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso de algo que venha da parte de Deus. Há alguém que queira aceitar, reconciliar com Jesus? Aleluia. Corra aqui na frente. Talvez isso aqui não é estratégia, eu não quero ser agressivo, mas talvez essa seja a sua última oportunidade de estar mediante ao Todo-Poderoso, porque esse vazio na sua alma, aleluia, só Jesus pode preencher. Esse vazio que há no seu lar, só Jesus pode preencher. Somente Ele preenche o vazio na sua alma. Glórias ao Senhor Jesus.
Vem aqui na frente. Feche seus olhos. Eu me rendo a ti. Abaixo, Tu és como um rio. louvado seja Deus. Rio de águas. Adora o Senhor, adora o Senhor. Flui dentro de Aleluia. és manancial. Adora Jesus, adora Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Jesus, a sua igreja clama. Dá o coração. Como Rei Davi, quero te louvar. Cante ao Senhor. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te Te amo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Junto com a sua igreja, Senhor, nós oramos agora, buscando a sua presença, Pai, mediante a vida dos teus filhos, tuas filhas. Eu não sei, ó Pai, o que eles precisam, necessitam, mas eles estão mediante esse propósito, essa campanha de clamor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu quero repreender, Pai, com a autoridade do seu nome, todo laço, tudo aquilo, Pai, que impede o teu servo, a tua serva. Coloca por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa possa testificar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é grande, é Senhor que opera. Derrama com seu de repente.